Eu vou conversar com você sobre a comunicação visual na liturgia. E por se tratar de uma comunicação que é repleta de sinais e de símbolos, a comunicação visual na celebração litúrgica é continuamente ativa e também continuamente ativada. Eu convido você a refletir comigo sobre a pedagogia visual da comunicação litúrgica presente nas celebrações da liturgia. Quando se fala de comunicação visual na liturgia, pode ser que a nossa atenção se dirija para o verbo assistir. Todos nós sabemos que durante os séculos os católicos falavam em assistir à missa. Ou seja, a assistência é um modo de participar de um evento comunicativo. Quando eu assisto um filme, por exemplo, eu participo e é colocada em atividade uma série de reações psicológicas, afetivas e emocionais. São as reações indicativas de uma participação. Hoje você já deve ter ouvido muitas explicações da missa dizendo que nós não assistimos, mas que participamos. E dizendo assim, exclui-se um aspecto importante da celebração litúrgica, e é justamente a comunicação visual que nós estamos refletindo. Quando um celebrante não gosta daquilo que vê, quando não se sente envolvido pela visão do que assiste, ele perde o interesse. Aí ele entra na monotonia, se desvia da comunicação e se deixa levar pela distração. É claro que a comunicação litúrgica não se resume na linguagem da visão, mas não se pode negar que a linguagem visual é de grande importância na comunicação litúrgica. Em vários momentos, a celebração coloca os celebrantes em contato com a linguagem visual de modo pedagógico. Quer dizer, uma linguagem que orienta a atenção para o espaço onde acontece a celebração, para os símbolos, para os sinais, orienta a atenção para o modo, as cores que paramentam o presidente da celebração, e tudo isso ajuda a celebrar. Se aquilo que vemos agrada, nós somos envolvidos. Se a visão daquilo que nós vemos na celebração agrada, nós somos acolhidos na celebração. Do ponto de vista da psicologia da comunicação, nós lembramos aqui o ditado poético de que os olhos são a janela da alma. Pelo olhar, nós somos contaminados com emoções, com reações sentimentais, com pensamentos e até com compreensões. Basta eu olhar para alguma coisa, para uma cruz, por exemplo, na celebração, e eu sei que ali está representada a paixão do Senhor. Por isso, quando o espaço onde se celebra a liturgia ele é agradável, o emocional do celebrante se sente acolhido. Quando aquilo que o celebrante vê é compreensível, o convite para participar é atendido. E quando ele não compreende e vê um outro sinal e vê um outro gesto sem compreender, aí se tem um movimento de desistência na participação. Tempos atrás eu me lembro que havia um excesso de simbolismos dentro da celebração, principalmente da Eucaristia. Símbolos e mais símbolos. E aí tinha explicação e mais explicação. Por quê? Porque aquilo que era visto, porque a comunicação visual não era o suficiente para entender aquele símbolo. E então se enchia a celebração de símbolos, de falação, e é claro que a celebração ficava extremamente pesada nesse caso. A linguagem litúrgica visual não tem a finalidade de fazer teatro, e isso nem é orientado pela Igreja para teatralizar os gestos, ou exagerar, por exemplo, em alguns gestos. Ajoelhar-se de modo teatral, levantar a Sagrada Eucaristia, por exemplo, na hora do batizado fazer... Não, os nossos gestos são simples e é vendo a simplicidade que se compreende a riqueza do mistério que é celebrado. Por exemplo, a liturgia também não pede para se exagerar nem nos gestos e nem na simbologia do mobiliário. A liturgia pede que tudo resplandeça pela nobre simplicidade e é na simplicidade que está a beleza.
Bom, nós precisamos também dizer uma outra coisa que é importante. É claro que a linguagem visual é uma linguagem necessitada de iniciação. Iniciar na comunicação da linguagem visual litúrgica para entender que o altar, que é feito de pedra maciça, não é uma mesa de alimentação, é um altar. E como todo altar, especialmente aquele feito de pedra maciça, como todo altar, ali é imolado e oferecido um sacrifício. Entender que a visão do pão e do vinho são a matéria do sacrifício que depois alimenta de modo sacramental a vida dos celebrantes com a vida divina, porque ali está o corpo e o sangue do Senhor. Sim, é isso mesmo. O que eu estou dizendo exige uma formação iniciada nos primeiros anos da catequese, e depois isso vai se perdurar por longos anos até se poder ver o que acontece para se compreender o que está sendo celebrado. Eu lembro das minhas aulas de teoria da comunicação, quando meu professor de semiologia citava São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino diz, abro aspas, não existe nada na inteligência que não tenha passado primeiro pelos sentidos. Vou repetir. Diz São Tomás de Aquino, não existe nada na inteligência que não tenha passado primeiro pelos sentidos. Aqui eu limito-me a entender que a compreensão da celebração litúrgica passa pela visão. Se aquilo que se vê é bom e agradável, tem acolhimento e compreensão. Do contrário, haverá rejeição, porque não se compreende o que está acontecendo. A comunicação litúrgica, do ponto de vista visual, é extremamente exigente. Por isso eu vou dar continuidade a esse tema em uma outra Lexio litúrgica que desde já eu convido você a assistir. E mais que isso, eu desafio a PLP, a Pastoral Litúrgica Paroquial, a estudar e se aprofundar cada vez mais no estudo da comunicação com a linguagem visual da liturgia. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.